Graça e paz. Aos pais presentes, Deus abençoe muito a sua vida e te cubra de graça, de poder, que a bondade dele, a misericórdia dele sustentem vocês e os tornem modelos para os seus filhos. E esse é o grande desafio de cada um de nós nessa geração, sermos pais segundo o coração de Deus, para glorificá-lo e marcar a nossa descendência como quem entendeu a vontade de Deus, como quem compreendeu o querer de Deus. Disse pela manhã e repito à noite: nenhum sucesso profissional justifica o teu fracasso como pai. Uma sede tão grande nessa sociedade de sermos bem-sucedidos profissionalmente, nos esquecemos que nos céus não há profissão a ser exercida, não há riqueza nem fama. Tudo o que Deus espera como servos e servas dele é que cumpramos a nossa missão enquanto pais e mães. Por isso, ajustar o foco em Jesus nos fará perceber nesse tempo e nessa noite exatamente o querer de Deus para nós enquanto pais. Eu preparei uma palavra para o teu coração, mas ela foi tão importante para mim nessa semana, porque me fez ajustar o foco enquanto pai também. Sou pastor, mas sou pai de Giovana, Arthur e Davi. E não adianta eu ser um pastor bem-sucedido se eu fracassar no cuidado para com os meus filhos. E ao longo da minha jornada enquanto cristão e enquanto pastor, eu já vi muitos pastores se esquecerem dessa verdade. Talvez você tenha se esquecido, talvez você só tenha se lembrado da tua missão enquanto pai por causa do dia de hoje. Mas se só o dia de hoje, não sendo um apelo do comércio, se só o dia de hoje te trazer à memória a tua missão enquanto pai, para mim já valeu como um calendário. No calendário uma data especial. Nós temos que ser lembrados continuamente da nossa missão, porque o tempo passa, nossos filhos crescem, e há um tempo específico para cada um de nós marcá-los. Há um tempo em que tudo que você poderia ter lançado de sementes no coração deles já cessou. Você apenas agora colherá. Postei nessa semana sobre isso. Cuide muito bem das sementes que você lança, porque elas voltarão para você pelo que você plantou. Voltarão para você. Por isso, nessa noite nós faremos um teste de visão bíblica sobre o que Deus espera de cada um de nós. Eu vou me referir aos pais, é claro, por causa dessa data tão especial, mas a palavra de hoje é para cada um de nós. Se encaixa no contexto de cada um de nós. Pegue a tua porção da palavra nessa noite, aplique no teu coração, seja por ela edificado. Não permita que nada roube a tua atenção. E eu queria te dedicar agora um tempo em que você pudesse pedir a Deus, dizendo: Deus, fale comigo nessa noite através da tua palavra. O pastor não sabe como foi a minha semana, ele não sabe como está o meu coração, mas o Senhor pode usá-lo neste momento para trazer uma palavra que eu preciso tanto ouvir de ti. Então eu queria te dar esse tempo para que você fale com ele neste momento. Abre o teu coração com ele. A gente não precisa de palavras bonitas, a gente só precisa ser sincero com ele. Fale com ele e eu tenho certeza que ele ouvirá a tua oração. Cá estamos nós de novo, Pai, teu povo, para te ouvir. Só tem uma maneira deste domingo não ser como o domingo passado. Se mais uma vez, por misericórdia ao Senhor, abrir o nosso entendimento. Isso é tudo que te pedimos, Paizinho. Precisamos tanto ouvir tua voz. Temos dilemas a serem resolvidos. Ó Deus, nós temos coragem para encontrar na tua palavra que nós não temos hoje. Ó Deus, nós precisamos da esperança que tua palavra pode produzir nesta noite em nosso coração, porque nós literalmente a perdemos
E o Senhor sabe. O Senhor sabe como foi a nossa semana de lutas, de dores, de crise. E é a Tua palavra, Deus, que pode trazer direção para o nosso coração. Pai, eu fui tão edificado até aqui pelas canções que nos levaram tão mais para perto do Senhor. E tudo que nós agora te pedimos é que o Senhor, por graça, fale conosco para a Tua glória e para o Teu louvor. Em nome de Jesus, que todos digam amém. Amém, Senhor. Que Deus fale ao teu coração. Quantos não conhecem aqui o pai do Kiko? Então deixa eu apresentar para vocês, Abimael, da Bahia. Porque o Kiko falou aqui, mas não te apresentou. Eu sei que todo mundo queria te ver, porque eu vi todo mundo esticando. Esse aí é o Abimael. Querido Abi, Deus abençoe sua vida. Ao lado está a Celinha, a sua querida esposa. É uma bênção tê-los aqui conosco. Tem uma perspectiva linda da parte de Deus, bíblica, que pode se encaixar perfeitamente em cada uma das nossas realidades, porque a gente pretende ser muita coisa. E eu gosto dessa frase de Wilhelm Busch. Ele disse: tornar-se pai é até fácil, difícil é sê-lo. E você pode pensar, tornar-me filho de Deus é fácil. Eu preciso reconhecer os meus pecados, valer-me pela fé no sacrifício de Jesus, confessá-lo diante dos homens. Difícil é exercer essa filiação, ser filho de Deus, representando Deus entre os homens. Você pode encaixar isso, tornar-se um profissional até que não é tão difícil, é fácil. Difícil é me tornar um profissional aprovado por Deus. Você pode dizer, é fácil me tornar filho dos meus pais, eu precisava apenas nascer. Difícil é ser como as expectativas dele sejam satisfeitas em mim. Vocês vão perceber que nós olharemos para um pai. Eu gosto muito desse pai. Ele é um pai por adoção. Ele é um pai que marca a vida do Redentor da nossa alma. Há 2000 anos atrás, o nosso Pai Celestial escolheu 2 seres humanos na terra. Escolheu Maria para trazer o Redentor. A partir de sua vida, ela recebeu o Espírito Santo, gerando o Filho de Deus. Mas nós sabemos que o Filho de Deus, ele não tem um início há 2000 anos atrás, porque ele é eterno. Mas ela foi um instrumento para trazer o Redentor ao mundo. E ao lado dela existiu um homem muito precioso, importante demais, chamado José. Ele é pai adotivo por um tempo. As escrituras não revelam por quanto tempo José foi pai de Jesus. Mas ele foi pai num contexto de grande crise, de uma intensidade enorme, de uma questão que envolvia a sua moral, a sua ética, que o desafiou ao cuidado sobre um filho que lhe nasceu, chamado Jesus de Nazaré. Nós já ouvimos muito falar de José. Ele é reconhecido por uma religião como um santo. Nós o temos como aquele que vai dar a Jesus as primeiras orientações em sua encarnação. Eu, irmão, divaguei essa semana, como eu falo para vocês de vez em quando, me é permitido teologicamente viajar na maionese. E eu fiquei lá no meu gabinete pensando como deve ter sido esses primeiros momentos de José com o próprio Deus que se tornou homem, que não cabe muito na nossa mente. Fiquei pensando na minha relação com os meus filhos, que eu queria ter estado exatamente no momento em que eles disseram papai ou mamãe. Queria ter ensinado os primeiros passos a eles, queria ter apresentado as primeiras piadas, queria ter subido na primeira árvore com eles. Fiquei pensando em José, esse cuidado deste homem enquanto um pai adotivo para Jesus. A verdade e a gente é cercado de mistério a vida de José, porque acredita-se que José tivesse por volta dos seus 45 para 50 anos, quando se casou com Maria,
aos 16, 17 anos de idade. Por isso, 30 anos depois, quando Jesus inicia o ministério, é reconhecido pela teologia que José já havia falecido. E esse cuidado de Jesus com Maria até a cruz é especial demais, porque crucificado, Jesus olha para Maria como primogênito na cultura judaica. Ele deveria cuidar dela até que ela morresse, pela ausência de José. E ele olha para João e diz: João, cuida de Maria por mim. O cuidado de Jesus com os seus pais. Eu acredito, embora a Bíblia nos tenha ocultado esse momento, mas eu fiquei pensando no sepultamento de José e Jesus presente. Fiquei pensando na gratidão de Jesus, como ele foi grato por Maria, como instrumento de Deus, que lhe possibilitou, por seu ventre, vir à existência encarnado, embora ele já existisse eternamente. Fiquei pensando nisso. Você precisa pensar nisso, porque há uma gratidão enorme na pessoa de Jesus, por Pedro, que Deus faz chegar até ele como seu seguidor. Há uma gratidão muito grande por Maria, Marta e Lázaro. Há uma gratidão muito grande em Jesus por Zaqueu, as pessoas que cruzaram o seu caminho. Há uma gratidão muito grande, uma intercessão de Jesus por mim e por você em João capítulo 17. Ele pede por mim, ele pede por você, por aqueles que se tornariam seus seguidores passados 2000 anos. Nós vamos aprender com José. Ele já não está mais entre nós, morreu há muito tempo, mas sua vida fala por si. E o legado de José cala profundamente o meu coração enquanto pai, porque eu gostaria que, passado a minha geração, em que eu pudesse voltar a Deus e meus filhos tocassem suas vidas, construindo suas famílias, eu gostaria de que meus filhos se lembrassem de mim como um pai que deixou algumas lições preciosas, como José nos deixou e com o qual nós vamos aprender nesta noite. Eles apresentam então a vida de um grande homem, um homem que passa batido no Novo Testamento, se nós não colocarmos os olhos sobre 3 textos. Eu vou levar vocês para 3 deles. O primeiro está em Mateus, capítulo de número 1, de 18 a 24. Mateus capítulo 1, versículos 18 a 24. Estou na página de número 779 da versão bíblica que a gente tem adotado aqui para nossa meditação congregacional. Diz assim o versículo 18, Mateus capítulo 1: Eis os fatos relativos ao nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida para casar-se com José, mas enquanto ela ainda era virgem, ficou grávida pelo Espírito Santo. Então José, seu noivo, sendo um homem justo, decidiu romper o noivado, mas em segredo, porque não queria desonrar Maria publicamente. Ele estava deitado em vigília, pensando nisso. Depois dormiu e teve um sonho. Viu um anjo do Senhor de pé ao seu lado, que disse: José, filho de Davi, não tenha medo em tomar Maria como sua esposa, pois a criança que está no seu ventre foi concebida pelo Espírito Santo, e ela dará à luz um filho, que será chamado Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Isso aconteceu para que se cumprisse a mensagem que o Senhor tinha dito pelo seu profeta: ouçam, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, que será chamado Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando José acordou, fez como o anjo do Senhor tinha mandado, e trouxe Maria para casa como sua esposa. Porém, vou completar o versículo 25, porém José não teve relações com ela, até o seu filho nascer, e ele deu-lhe o nome Jesus. Esse primeiro relato do Evangelho de Mateus, logo após a descrição da genealogia de José, é muito linda, porque a primeira lição que José nos confia enquanto pais, enquanto salvos, enquanto servos e filhos de Deus, como aqueles que amam a Deus, é que temer a Deus
é confiar mesmo quando tudo ainda é obscuro. Eu queria que você lesse de novo essa frase para ficar bem marcado na sua mente. Vamos ler juntos? Temer a Deus é confiar mesmo quando tudo ainda é obscuro. Nós cantamos isso. Eu não temerei, pois tu sabes bem como cuidar de cada momento. Nós sabemos, irmãos, que temos momentos difíceis. Conversava com um casal logo na minha entrada, que as lutas serão para toda a vida. As lutas na vida humana, mesmo daqueles que amam a Deus, só cessarão no dia da nossa morte. Mas o que Deus espera e o que José nos ensina é que temer a Deus não é confiar apenas quando a gente consegue compreender todas as coisas que estão ocorrendo na nossa vida. É quando o obscuro se manifesta. José está com o coração dele tomado por alegria. Ele vai se casar com Maria. Na cultura judaica, o casamento judaico era cheio de alegria. Se reunia toda a família, os amigos eram convidados. Não sei se você se lembra da expectativa dos dias que se aproximaram do casamento. O meu coração pulsava muito forte. O dia 5 de junho de 1993, que foi o dia que eu me casei, é inesquecível para mim. Eu suava frio, lá, cercado por 3 pastores e testemunhas, aguardava a entrada da Andréa. Tudo isso estava sendo gerado no coração de José. E aí ele tem a notícia de que Maria está grávida. Vocês têm que tomar isso emprestado. Vocês têm que ser capazes de viver o contexto em que José agora está prestes a viver. E ele é tomado agora não mais pela alegria do casamento que se aproximava. Ele é tomado agora por uma crise muito grande. Ele ama Maria. Ele tanto ama que o texto que nós lemos disse que ele queria poupá-la de uma vergonha pública para desonrá-la. Ele queria terminar em segredo. Ele não está fazendo isso por covardia. Ele queria, por amor, cobrir Maria de cuidado. Temer a Deus é confiar mesmo quando tudo ainda é obscuro. Ele então tem a presença de um anjo, porque Deus se importa com você. Durante o tempo da obscuridade, diante do tempo que tudo é sombrio, Deus ele tem misericórdia para nos trazer uma palavra que traga luz ao nosso coração. Deus tem misericórdia para que a gente tenha pelo menos não a certeza do que virá, mas a certeza de sua companhia e de sua presença. Temer a Deus não é confiança do dia em que tudo está muito claro, irmãos. Eu já vivi esses dias aqui no IBAGE, dias em que as coisas eram muito obscuras para mim. E é nesse momento em que Deus espera que a gente confie nele. É nesse tempo quando as coisas não fazem muito sentido, quando as coisas estão desconexas, quando a gente não consegue colocar a cabeça no travesseiro e dormir. É nesse tempo que Deus espera que a gente o tema. Ele nos deu um sonho, Ele nos deu uma direção, um sermão. A gente viu um outdoor, num pôr do sol, Ele lançou luz sobre o nosso coração aflito. Ele trouxe conforto por a boca de alguém. Ele nos fez ouvir uma canção no rádio que fez sentido. Ele faz isso conosco. Mas Ele diz: confia em mim, mesmo quando as coisas não fizerem sentido. A fé nos desafia a crer e a confiar não só no que compreendemos, mas naquilo que ultrapassa a compreensão humana. Eu vivo com vocês dias assim. Talvez você veio de um mês, de meses, quem sabe de anos muito difíceis. Uma crise que abateu a sua casa, a sua vida, seu casamento, saúde, finanças, emprego. Tudo isso tomou conta de você e do seu coração. E você até quer confiar, mas você gostaria que Ele desse um sinal. Ele já tem dado muitos sinais a você. Eu tenho certeza absoluta disso. Ele não tem dado apenas sinal de que Ele vai fazer alguma coisa por você, mas que Ele já está fazendo. E tudo que você precisa fazer é como José, seguir o exemplo dele e confiar. Senhor, eu confio em Ti. Hoje à noite é a noite da declaração. Nós diremos a Ele: Senhor, as coisas não estão claras para mim, mas eu aprendi com José
Como pode alguém se deixar levar por uma história de gravidez pelo Espírito? Nunca na história bíblica isso havia acontecido. Quando Deus disse, lá em Gênesis, no Éden, que traria aquele que mudaria a história da humanidade, aquele que cobriria o erro de Adão e Eva, ele traria pela descendência humana, ele não explicou que o Messias viria dessa forma. Embora a virgem ficasse grávida, não se tinha noção de que esse milagre da concepção virginal seria de fato nessa grandeza. Por isso José, ele é judeu, ele conhece as histórias bíblicas, ele já ouviu as profecias, mas o coração dele é tomado por medo, como o teu está tomado agora, como o meu é tomado de vez em quando. Mas isso não é justificativa, segundo as Escrituras, para nós não confiarmos nele. O Kiko nos lembrou muito bem por uma história vivida com seu pai. Não interessa, Senhor, não interessa para mim, eu tenho dito isso a ele, se eu não consigo enxergar o caminho à frente, porque eu confio que tu estás comigo, e tu me ajudarás a chegar onde eu devo chegar. Esta é uma noite, e eu sei que há muitos que compreendem a religião nessa noite, e Deus espera que você tenha um relacionamento pessoal com Ele. Deus não espera que você seja levado pela religião. Deus espera que você diga a Ele hoje: Senhor, eu sou como José, eu sou tomado por algo que é muito obscuro para mim, não compreendo por que as coisas não se encaixam. Ele diz: sabe por quê, filho? Filha, eu espero só que você confie, eu espero apenas que você segure em minhas mãos. Maria disse isso logo no início. A irmã Maria: pastor, eu seguro na mão dele e ele me conduz em vitória. É isso. Fé verdadeira, fé bíblica, não se manifesta quando as coisas são compreensíveis. Muito pelo contrário. A fé é enxergar aquilo que não se vê, tocar aquilo que não se pode tocar. Segundo texto que eu quero levar vocês para uma lição de José, ainda no livro de Mateus, agora no capítulo 2, versículos 13 a 14. Depois que eles foram embora, um anjo do Senhor apareceu a José no sonho: levante-se e fuja para o Egito com o menino e a mãe, disse o anjo, e fique lá até que eu mande você voltar, porque o rei Herodes vai tentar matar o menino. Naquela mesma noite ele partiu para o Egito com Maria e o menino. Versículos 19. Quando Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse: levante-se e leve o menino, a sua mãe e sua mãe de volta à terra de Israel, porque aqueles que estavam procurando matar o menino já morreram. Assim ele voltou imediatamente para a terra de Israel, levando Jesus e sua mãe. Mas no caminho ele teve medo, ao saber que o novo rei era Arquelau, filho de Herodes. Num outro sonho, ele foi avisado de que não fosse para a Judéia. Então eles foram para a região da Galiléia e foram morar numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se a predição dos profetas a respeito do Messias: ele será chamado de Nazareno. Uma outra etapa da vida de José, a primeira é de que Deus espera que como pais nós o temamos, mesmo quando as situações que envolvem o nosso relacionamento com filhos, ou o sustento para casa, ou o cuidado para com a esposa, fique obscuro. Mesmo quando as coisas embacem a nossa vida, foco nele, foco em Deus. A segunda lição é de que a responsabilidade por algo confiado por Deus é intransferível. E mais uma vez eu gostaria que vocês lessem esse princípio comigo, juntos. A responsabilidade por algo confiado por Deus é intransferível. Igualzinho a senha que você tem no seu banco, que o banco recomenda, é intransferível. Não passe para alguém, não compartilhe, porque isso pode lhe trazer prejuízos. Deus diz a José: José, agora a Maria está grávida e você precisa honrá-la, você precisa cuidar dela. Não é teu filho que está sendo gerado no ventre de Maria, meu filho. É o Redentor da humanidade
mas cuida dele. A responsabilidade agora sobre Maria e Jesus, José, é tua. Lembra? Ele tem por volta de 50 anos. Ele recebe novamente um sonho, e o anjo fala com ele como quando falou a respeito do casamento. E sabe o que ele faz? Ele faz a mesma coisa. É obscuro, mas ele obedece. Ele obedeceu tomando Maria para si, e talvez houveram muitos comentários na vila. Não houve tempo para ele se casar e Maria já está grávida? Talvez muitos comentaram. E agora ele vai tomar Maria e vai para o Egito? Talvez outros comentaram: você é louco? Você construiu toda uma vida aqui na nossa vila? Como você deixa todo o cuidado, toda a segurança e vai para o Egito? Mas ele obedece. O texto é enfático. Ele acorda do sonho e executa. Ele não negocia, ele não reclama, ele não blasfema. Ele obedece. Por isso José marcou a sua geração. Por isso estamos falando dele aqui 2000 anos depois. Porque ele assume a responsabilidade que Deus lhe confere. Pega Maria agora grávida e conduz-a para o Egito. Irmãos, de Jerusalém, onde ele estava, até o Egito são 450 quilômetros, 6 dias de viagem, passando por desertos, sol escaldante, perigos de salteadores. Lá não tem automóvel, irmãos, não tem parada de graal. Vocês têm que imaginar essa cena agora, porque aí vocês vão entender de que homem nós estamos falando. Estamos falando de um homem que honra a Deus. Ele vai ser capaz de dar a sua vida por Maria, sua esposa, e pelo Filho de Deus que foi gerado no ventre materno. Eu fico imaginando. Então lembra da minha viagem na maionese? Fiquei imaginando: Senhor, 450 quilômetros, a gente não consegue ir ao centro da cidade sem pegar uma condução. Esse homem foi capaz de andar a pé com a esposa sobre um jumento por 6 dias. Que responsabilidade! E eu vou confessar uma coisa para vocês. Quantas vezes, como marido e como pai, eu sou tão fraco na minha caminhada, tendo todos os recursos, eu abandono a minha responsabilidade sobre o cuidado da minha esposa. A irmã Recife, de manhãzinha, me pegou ali de canto: antes de você ir passar, eu quero te entregar uma coisa. Falei: fala, irmã Recife. Você sabe, pastor Marcos, que o marido, segundo Deus, na Bíblia, é o sacerdote de sua casa. Eu falei: sim, irmã. E o sacerdote, ele tem a responsabilidade sobre o seu lar, sobre o cuidado. O sacerdote conduzia o coração do povo pelo ensino a Deus. E é assim que nós somos reconhecidos por Deus na terra. Deus olha para você, papai, que anda muito aflito porque não entende as coisas que lhe ocorrem. E Ele tem mostrado para você por anjos. Anjos têm outros nomes também. Não é só Miguel. Tem nomes humanos. Tem nomes de circunstâncias. Deus tem usado para falar ao nosso coração de que nós temos que agir. Outro é: vamos lá, José. Senhor, o que é para fazer agora? José, você já assumiu Maria. Muito bem, José. Foi difícil, Senhor, eu sei. Mas confiar em mim é confiar no dia da obscuridade. Agora, José, olha, existe um plano para matar Jesus. Eu quero que você pegue Maria e vá para o Egito. São quantos quilômetros? 450. Vamos lá? E isso é intransferível. José tinha muita fama. Ele tinha uma condição financeira abastada até. A profissão que nós julgamos muito simples e humilde não é verdade. Ser carpinteiro na época de Jesus era um ofício, era uma profissão muito bem reconhecida, porque muito da madeira era utilizada na Grécia e em Roma. E ele aceita a responsabilidade de cuidar de Maria e obedece a Deus. Se Deus quisesse que outro fizesse aquilo que Ele deu a você como responsabilidade, Ele daria a outro, mas Ele deu para você. Ele deu Arthur, Giovanni e Davi para eu cuidar. Ele deu no dia 5 de junho de 93 André para eu cuidar. E eu tenho que cuidar deles. Assim você também, papai.
Deus deu a Soraya e a Bia para cuidar. Deus deu a Andréa e Mateus e Tiago para você cuidar. Você não pode transferir esse cuidado para ninguém. Não podemos fazer isso. Agora, existe uma aplicação na nossa vida muito especial nessa noite, porque também isso aplica-se ao nosso relacionamento com Deus, porque Deus está entregando muitas coisas para nós fazermos, e vocês sabem, porque vocês têm um relacionamento com Ele, e vocês sabem do que Ele está lembrando vocês agora. Ele me lembrou algumas coisas além da minha família, que Ele me tem dado para cuidar, como responsabilidade, e eu não posso ficar passando para ninguém, terceirizar aquilo que Deus me entregou como responsabilidade. Não dava para Ele dizer, pagar por alguém, olha, fuja com a minha esposa, e com Jesus que está sendo gerado, para que ninguém me faça mal. Ele próprio fez isso. Que lição preciosa. E lembrem-se, Deus dá um sonho, José acorda, José executa. Quando Deus disse a Moisés, volte ao Egito, ele negociou. Pode ser Arão? Não, tem que ser você. Quando Deus disse a Josué, Moisés morreu, e você vai substituir. Não dá para ser Caleb? Não, tem que ser você. Quando Deus disse a Noé, você vai ter que construir a arca, Senhor, não dá para ser, é você. Não transfira a responsabilidade que Deus confiou. Eu aprendo isso com esse grande homem chamado José. Último texto. Agora a gente vai para Lucas, porque em Lucas você tem uma parte dessa história sobre o nascimento de Jesus tão linda também. Eu estou no capítulo 2, versículos de 39 a 42. Página 831. Lucas 2. Quando os pais de Jesus acabaram de cumprir todas as exigências da lei do Senhor, voltaram para a sua própria cidade, Nazaré, na Galiléia. Ali o menino começou a ficar forte, sadio, encheu-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Todos os anos os pais de Jesus iam para Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus completou 12 anos de idade, acompanhou seus pais para a festa conforme o costume. Depois que terminou a comemoração, eles tomaram o caminho de volta para casa, mas o menino Jesus ficou para trás em Jerusalém. Seus pais não notaram a falta dele. Eles pensavam que estivesse com amigos entre outros viajantes, mas quando notaram sua falta, começaram a procurá-lo entre seus parentes e amigos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo ali. 3 dias depois, eles finalmente o acharam. Ele estava no templo, sentado entre os mestres da lei, discutindo com eles questões profundas e deixando todo mundo admirado com o seu entendimento e com as suas respostas. Seus pais não sabiam nem o que pensar quando o viram sentado ali tão calmamente. Filho, disse-lhe a sua mãe, por que você fez isso conosco? Eu e seu pai estávamos desesperados, procurando você por toda parte. Mas por que estavam me procurando? Perguntou Jesus. Não sabiam que eu deveria estar na casa de meu pai? Porém eles não entenderam o que ele quis dizer. Então ele voltou para Nazaré e era obediente a eles. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Assim Jesus crescia em sabedoria e estatura e era amado por Deus e pelos homens. 3 anos se passaram no Egito. Novamente Deus o visita com um sonho. Ele volta, não agora para o lugar que ele havia pensado, mas para Nazaré, para se cumprir a profecia. Com 3 anos eles vão ao templo e cumprem o ritual judaico em que Jesus deveria ser apresentado. E é aqui que a gente aprende a última lição de José. Um pai adotivo, um pai por um tempo, mas um pai que marcou a vida de Jesus. Considere-se, enquanto pai, enquanto servo de Deus, enquanto serva de Deus, considere-se sempre um administrador de tudo que Deus lhe deu e não dono. Você não é dono. Irmãos, nós não somos donos de nada. Esse corpo não é meu.
foi-me dado para eu administrar. Esse lugar não é nosso, foi nos dado para administrarmos. Os recursos que Deus fez chegar à minha casa não são meus, eu sou administrador, Ele é o dono de tudo. Então quando ele começa a compreender a paternidade, começa a olhar para Jesus, e Maria também, os dois se veem de verdade, mesmo que não tivessem participação na concepção de Jesus, eles se veem como pais de verdade, como pais que o trouxeram à existência. E aí Jesus, aos 12 anos, vai lhes mostrar que não lhes pertence de maneira alguma a pessoa de Jesus. O ministério dele, a vida dele é do Pai. Eles são administradores. Por isso que Jesus vai dizer: vocês não sabiam? Vocês não sabiam que eu deveria estar aqui? E se você já perdeu o seu filho, eu perdi uma vez o Davi na C&A. Por 1h30, irmãos, o desespero. Já perdeu o filho assim em algum lugar semelhante? Então você sabe que é desesperador. Foi desesperador. E eu encontro Davi debaixo da gôndola de calça jeans. O que você está fazendo aí, filho? A gente mandou descer porta, aquele desespero que vocês sabem que é muito comum a gente. Agora, José e Maria voltam da caravana de Jerusalém para Nazaré, e 3 dias eles estão procurando Jesus, irmãos. Foi desesperador. Vocês têm que se colocar no lugar deles. Aí eles chegam para Jesus, Jesus: olha, acho que vocês têm que começar a compreender uma coisa muito importante, que é o que os filhos nos dão e a gente não entende. Os filhos, irmãos, não são nossa propriedade. Não dá para você segurá-los, eles vão ter que bater asas. Você administra por um tempo. E Jesus vai lembrá-los: olha, é interessante essa questão, porque no casamento em Caná da Galileia, que Jesus é convidado, Maria está presente. Já não temos mais a notícia de José. É muito provável que aos 30 anos, quando Jesus inicia seu ministério, como já disse, José já havia falecido. E Maria está nesse casamento. Ela foi convidada junto com os discípulos. E aí Maria diz: olha, chega perto de Jesus e diz: Jesus, acabou o vinho. E aí Jesus dá uma resposta para Maria, para que, se ela não tivesse entendido até ali, lhe fosse muito claro. Mulher, disse Jesus, lá em João 2, que temos nós em comum? A minha hora ainda não chegou. Jesus estava tentando dizer a Maria que ela foi um instrumento da parte de Deus, mas que era preciso que ela entendesse que ele está emancipado, que ele agora tem uma missão por cumprir, da qual ela não consegue compreender muito bem, mas ele tem plena convicção. Sabe, irmãos, nós erramos quando não entendemos que somos administradores e não proprietários. Porque se nós apegarmos com toda a força, essas coisas se vão. Quando a gente se apropria de um bem, de uma profissão, de um filho, a gente acaba perdendo, irmãos, porque não somos donos, nós somos só administradores. Nós só dizemos a Deus obrigado, a Deus demos glória por suas bênçãos sem fim. Obrigado, Senhor. Mas um dia meus filhos irão construir suas famílias. Eu não posso me tomar posse da vida deles. Eles têm que bater asas, eles têm que emancipar. Existe um propósito de Deus na vida deles, eles precisam cumprir. Considere-se enquanto pai um administrador, com cuidado, com zelo, mas não dono. Não dono. Sua família pertence ao Senhor. Seu status pertence ao Senhor. E o melhor lugar para cuidar daquilo que Deus nos deu é debaixo das asas dele, como cantou Du. Se nós entendermos isso, estaremos prontos para cumprir não só a paternidade com graça, como José, porque José faz exatamente isso. Ele cutuca Maria e diz: você entendeu, Maria, o que o menino Jesus disse agora com 12 anos? Ele precisava estar aqui e nós não sabemos. Maria, disse José, a sua esposa, nós apenas administramos o crescimento dele, mas Jesus não é nosso. Isso é importante.
Eu quero encerrar minha participação com vocês nessa noite, mostrando um vídeo. O vídeo é legendado, mas eu chorei tanto quando eu vi. Eu sou meio manteiga mesmo, mas eu chorei tanto no gabinete pastoral. Eu não sei se você vai chorar, mas o vídeo falou muito no meu coração. E aí vai ser o último momento nosso nessa celebração, para depois cantarmos e irmos embora com a graça de Deus para a nossa casa. Pode soltar o vídeo, por favor. Eu não sei se o vídeo fez sentido por tudo que a gente ministrou, mas Deus deu a cada um de nós um propósito para existir. José entendeu aos 50 anos o propósito dele. E ao final desse sermão, irmãos, nós só podemos responder uma coisa a Deus: Deus, há muitas coisas que eu não entendo, como para José, mas eu decido confiar em Ti, Senhor, porque Tu me criaste para o Teu louvor. Talvez você possa dizer como José: Senhor, eu tenho sido omisso da responsabilidade de amar e cuidar da minha família, mas eu quero pedir ao Senhor nessa noite: me capacita, cuida de mim, Senhor, me fortaleça. E talvez você possa dizer para Ele: Senhor, eu tenho sido dono da minha família, mas aprendi nessa noite com José que eu sou apenas um administrador. E aí a gente vai cantar para Ele: eu queria ter mais que uma voz, mais que um louvor e uma vida para Te oferecer. Tu és o meu Deus, meu Senhor. Vamos encher este lugar de adoração a Ele agora. Levante-se agora e ofereça a Ele.